Meu nome é Miriam Stella Blonsky. Eu nasci na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, em 1945. Eu sou filha de Joseph Jerzy Blonsky e Miriam Emily Drummond Blonsky. Ele, de nacionalidade polonesa, nascido em Varsóvia, e ela, inglesa, nascida em Londres. Ambos vieram para o Brasil, conheceram-se separadamente, né? Conheceram-se no Rio de Janeiro e se casaram lá. Depois disso veio a minha história, né? Começa a minha história. Eu não tive irmãos, só mesmo eu, porque minha mãe morreu precocemente e só eu de filha. A partir daí, minha vida é uma espécie de peregrinação com meu pai, onde ele ia e eu ia junto, até o momento em que eu tive que ir para o colégio para ser alfabetizada, para o processo de educação formal e assim por diante. Antes disso, foi uma vida muito tranquila. Ele era engenheiro agrônomo, mexia com fazendas, ele era especializado em criação de galinhas em confinamento e, como tal, vivia em fazendas, trabalhava em fazendas e sempre priorizando as galinhas, a criação de galinhas e o processo, o método praticamente criado por ele e oficializado depois pela Sociedade de Agronomia e Engenharia. Ele veio para o Brasil, da Polônia para o Brasil, quase que foi uma aventura. Ele e mais alguns amigos estavam indo para uma outra cidade, para um outro estado, e de repente o navio em que eles estavam fez parada no Rio de Janeiro para que reabastecimento, para que as pessoas saíssem um pouquinho, conhecessem ainda que rapidamente o Rio de Janeiro, e ele foi dar uma volta e gostou da cidade e por aqui ficou. Ele não seguiu mais junto com os outros companheiros, nem no navio, ele ficou no Brasil, no Rio, e aqui se estabeleceu. Primeiro, ele foi para uma cidade de nome Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Foi a época que ele se casou com a minha mãe e posteriormente eu nasci. Então, aí começa a história. Minha vida foi uma vida muito feliz, muito tranquila, muito à vontade. Claro, meu pai, como estrangeiro, como europeu, era uma pessoa muito rigorosa, muito severa. Então eu fui criada dentro dessas normas, desses princípios que ele preconizava como sendo ideais para a criação de qualquer filho e principalmente de uma menina, né? Porque éramos só nós dois, eu e ele. Então a minha vida transcorreu a vida inteira, eu e meu pai. E eu não posso deixar de esquecer de mencionar um cachorro, o Burek, um pastor alemão, a quem meu pai encarregou tomar conta de mim. Então todo lugar onde eu ia, o Burek ia junto. Bom, então continuando, para isso aí é um exemplo de como foi uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida à vontade, dentro dos preceitos, das normas de educação rígida do meu pai, porém essa rigidez era acompanhada de muito carinho, de muita compreensão, sem esquecermos o caráter educativo de um pai, de um homem, criando uma filha menina. Isso foi durante muitos anos, até o momento em que chegou a hora de eu entrar para o colégio. Eu precisava ser alfabetizada, eu precisava começar a aprender as coisas, embora nessa época eu já sabia ler, ele já tinha me ensinado a ler. Então meio caminho de alfabetização eu já tinha.
Faltava a questão de escrever, a questão de aperfeiçoar esse conhecimento, né? Mas esse princípio ele já tinha me dado. Fui matriculada então como interna no Colégio Imaculada Conceição, em Belo Horizonte, isso já em Belo Horizonte, Minas Gerais, um colégio situado ali no centro de Belo Horizonte praticamente, na Rua da Bahia. Havia um departamento desse colégio que chamava Jardim Azul, nome que se conserva até hoje. Lá eu comecei os estudos regulares. Fiz o primário, fiz o colégio e nesse meio tempo meu pai continuava mexendo com as fazendas, com as criações, especialmente a criação de galinhas, conforme eu já havia mencionado. Nessa época eu já tinha terminado o 4º ano, que a gente antigamente chamava primário, né? O quarto ano de grupo, precisava de eu começar então o que era o ginásio. Meu pai então mudou-se para uma cidade que existe, muito bonita, onde eu me dei muito bem, que era a cidade de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais também. E lá eu estudei. Estudei no outro colégio, coincidentemente também chamado Imaculada Conceição. Parece que Nossa Senhora acompanha meus passos. Lá então eu fiz até o curso normal, formei professora, sempre eu, meu pai. A essas alturas o Búrico já não existia mais. Eu e meu pai prosseguimos então de Pedro Leopoldo. Ele teve uma proposta que posteriormente não veio a se concretizar, de trabalhar numa fazenda lá numa cidade de Minas Gerais que se chama Santa Bárbara. E por essa razão nós nos mudamos para um distrito de Santa Bárbara de nome Brumal. Só que essa colocação, esse emprego, ele não se concretizou. E dali então meu pai falou, bom, em Brumal nós não podemos ficar, porque é uma cidade, um distrito, um lugar ainda bastante sem recursos, e o que ele queria, o que ele tinha no coração era a criação de um colégio. É importante mencionar aqui, depois provavelmente eu entro em mais detalhes, meu pai mexia com cursos por correspondência, principalmente para população rural, fazendeiros, pessoas ligadas à vida do campo. E ele tinha então uma instituição que chamava Instituto Científico e Técnico Rural Brasileiro. Cursos por correspondência. Brumal não nos oferecia, principalmente a ele, né, condição de prosseguir nessa tarefa, nessas atividades. A essas alturas eu já era professora formada, lá também eu não poderia lecionar. Coincidiu que nessa época ele teve uma proposta do futuro prefeito da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, para se estabelecer lá e criar então esse colégio, que era o sonho dele, nessa cidade. Viemos nós e em outubro de 1963 chegamos a São Gonçalo do Goiabá. E desde então me estabeleci aqui e não saí mais. Uma cidade hospitaleira, uma cidade simpática, uma cidade promissora, que tanto naquela época quanto até hoje é uma cidade que oferece a qualquer pessoa que venha para cá condição de se estabelecer e se sair bem na vida, digamos assim. Ele então, professor, eu, professora, nós então criamos, a convite do senhor Odilon Martins Torres, que era prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, um colégio. Esse colégio, inicialmente simples, muito humilde, porém, um ideal de construir, de realizar, muito grande. Esse ideal,
esse objetivo de vida desse colégio estava nada mais, nada menos do que no espírito do meu pai, nos objetivos dele, no ideal dele, naquilo que ele teve a vida inteira como ideal, a educação, a formação de pessoas, os cursos e assim por diante. Chegamos então a São Gonçalo do Rio Abaixo. São Gonçalo, outubro de 1963, cidade pequena. Aqui havia uma escola que existe até hoje e onde posteriormente eu vim a lecionar também, que é a Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos. O que ela oferecia para a juventude, para as crianças daqui? Primeira a quarta série do curso, antigamente primário. Naquela época nem era a quarta série, era a terceira série. Ela pôde oferecer a quarta série porque, modéstia à parte, eu cheguei e eu era professora formada. Então, como normalista, a escola tinha a exigência legal do Estado de oferecer até a quarta série. Foi o que aconteceu e a vida continuou por aí. Meu pai, ideal de educação, criação de um colégio, alguma coisa, alguma instituição que desse continuidade ao que ele a vida inteira quis fazer, um colégio. E foi o que aconteceu. A quarta série do Desembargador Moreira dos Santos teve a sua continuidade no colégio que veio a ser criado logo em seguida, que foi o colégio do meu pai, o colégio do professor, Colégio Templário Fraternia. De onde esse nome? Colégio. Fácil, porque ele tinha objetivos de, a partir do que seria a primeira série do ginásio, hoje quinta série do ensino, né? Ele tinha o objetivo de dar continuidade a isso. Então, da quinta série em diante, isso prosseguiu o ginásio inteiro, posteriormente o ensino médio, que é o segundo grau, e assim por diante. Agora, colégio, por essa razão, porque abrangia esse nível de ensino. Templário, aqui começa uma outra história. Meu pai pertencia a uma ordem internacional nobiliárquica, cujo nome existe essa ordem até hoje, Cavaleiros Templários. E ele fazia parte dessa instituição. Então, o colégio templário, os templários mundiais se viam também reconhecidos na modesta, na simplicidade daqui de São Gonçalo do Rio Abaixo. É importante mencionar que, inclusive, num determinado ano, não me lembro aqui mais o ano que foi, ele realizou aqui na cidade um encontro templário, e para aqui convergiram várias pessoas, vários cavaleiros templários de vários estados do Brasil para participar naquele dia de um encontro entre eles. Foi interessante porque eles têm uma vestimenta especial com capas compridas que seguem até abaixo do joelho e praticamente ao nível do braço, uma cruz de malta nessa capa, uma cruz de malta vermelha bonita. Então, forma um conjunto de vestimenta muito interessante. Nesse dia em que houve esse encontro templário aqui em São Gonçalo, eles estavam com essas capas e foram daqui da nossa casa até a igreja matriz, onde seria celebrada uma missa pelo falecido cônego João José Marques Guimarães. Eles foram todos vestidos com essa capa e chamou atenção na cidade, porque eles foram a pé, não é longe, subiram, chegaram até a matriz para o Padre João, então, celebrar a missa para eles. Foi um acontecimento
importante na vida dessa pacata cidade de São Gonçalo. Muitas coisas foram realizadas por ele aqui e que constituíram o que eu posso chamar de circunstâncias diferenciais e que pouco a pouco foram se anexando a esse colégio que ele criou, Colégio Templário, e o terceiro nome, Fraternia, de fraternidade, de irmãos, de pessoas que comungam os mesmos objetivos, os mesmos ideais e se consideram irmãos, porque estão juntos uns dos outros sempre que necessário, onde quer que eles estejam.